Olá, galerinha do mal! Aqui é a Cacaju e hoje eu quero trazer um tema sério. A psicologia foi praticamente sequestrada por completo por um único lado político. E isso é grave, porque uma área que deveria servir ao ser humano como ciência e cuidado virou ferramenta de militância. O ponto é simples: precisamos fazer esse resgate. A saúde mental não pode ser bandeira de um partido ou ideologia. Ela é vital para todos. Sem dar muito spoiler, esse vídeo é justamente sobre como isso aconteceu e por que a gente não pode continuar de braços cruzados. Quando a gente fala em psicologia hoje, é impossível não perceber o quanto essa área foi sequestrada pela esquerda. O que deveria ser uma ciência dedicada a entender o ser humano em sua complexidade, com responsabilidade e abertura para diferentes perspectivas, virou trincheira ideológica. Basta observar. Conceitos técnicos foram distorcidos. Diagnósticos passaram a ser usados como armas políticas. E até a linguagem foi adaptada para caber em narrativas progressistas. A psicologia, que nasceu para aliviar dores e orientar vidas, está sendo usada para moldar mentalidades dentro de uma lógica militante. Roger Scruton já alertava: a política da esquerda sempre procura substituir a verdade pelo poder. E é isso que vemos hoje. O sofrimento humano, em vez de ser tratado com profundidade, é instrumentalizado como justificativa para políticas identitárias, coletivistas e muitas vezes contrárias à realidade. E o mais perigoso é que quando a psicologia se deixa capturar por uma ideologia, ela perde a sua neutralidade científica. Ela deixa de ser ciência e passa a ser propaganda. Isso significa que pessoas fragilizadas, em vez de receberem ajuda genuína, são manipuladas a enxergar o mundo apenas pela lente da militância. Se existe um campo onde o domínio da esquerda fica ainda mais evidente, é na formação acadêmica e nas instituições que regulam a psicologia. Universidades e conselhos profissionais, que deveriam ser guardiões da ciência e do cuidado humano, foram praticamente tomados de assalto por militantes ideológicos. O resultado é que muitos alunos entram nas faculdades acreditando que vão aprender ciência, mas acabam recebendo doutrinação. A psicologia é ensinada a partir de uma lente única, a do progressismo. A leitura obrigatória, os autores de referência e até os exemplos dados em sala, tudo converge para reforçar a mesma visão de mundo. E não para por aí. Os conselhos regionais e o Conselho Federal de Psicologia, que deveriam ser órgãos neutros, atuam como verdadeiros braços políticos. Eles emitem resoluções que limitam a liberdade profissional, punem psicólogos que defendem visões conservadoras e criam barreiras para qualquer abordagem que escape da narrativa dominante. A missão da psicologia deveria ser clara: ajudar pessoas. Mas quando a ideologia ocupa o lugar da ciência, a prioridade passa a ser outra: usar a saúde mental como arma cultural e política. O efeito disso é perigoso. Profissionais que valorizam família, espiritualidade, tradição ou diferenças biológicas reais são censurados, enquanto abordagens que relativizam tudo em nome do coletivo são promovidas como as únicas aceitáveis. A pluralidade desaparece e a psicologia vira ferramenta de militância. Quando apenas um lado político controla uma área inteira do conhecimento, isso nunca é neutro, é perigoso. A psicologia deveria ser plural, aberta a diferentes interpretações. Mas hoje ela é quase inteiramente dominada por uma visão progressista.
E o resultado? Pessoas que buscam ajuda acabam recebendo não só conselhos terapêuticos, mas também uma cartilha ideológica embutida. A dor individual é reinterpretada como prova de que o sistema é opressor. Tristeza, frustração, insegurança, tudo é lido sob a lente da luta política. Por exemplo, em vez de enxergar um problema de autoestima como algo que pode ter origem familiar, espiritual ou até biológica, a narrativa dominante logo empurra a explicação para patriarcado, capitalismo ou opressão social. A pessoa não recebe ferramentas para crescer, mas sim munição para culpar o mundo e se engajar em militância. Edmund Burke já alertava que as pessoas nunca cedem liberdade, exceto sob alguma ilusão. E a ilusão aqui é perigosa, a de que apenas a esquerda compreende o sofrimento humano, quando na verdade ela o instrumentaliza. Esse monopólio não cura, apenas recruta. Se a psicologia se torna a porta de entrada para a militância, ela deixa de ser um espaço de cuidado e se transforma em linha de produção de ativistas. O problema é que quando a ideologia substitui a ciência, o indivíduo desaparece e só sobra a massa moldada para servir ao coletivo. Um dos usos mais perigosos do domínio da esquerda na psicologia é transformar divergência em doença. Discordar da narrativa progressista não é apenas ter outra opinião. Muitas vezes é tratado como sinal de atraso mental, intolerância ou até patologia. Conservadores passam a ser rotulados como pessoas repressores, autoritárias ou incapazes de empatia. Esse tipo de rótulo não é neutro, é uma arma psicológica, porque quando você reduz o adversário a um doente, não precisa mais debater ideias, basta tratá-lo ou reeducá-lo. Isso não é novidade histórica. Na União Soviética, opositores políticos eram enviados para hospitais psiquiátricos e classificados como portadores de psicose antissocial, simplesmente por questionarem o regime. A psiquiatria foi transformada em ferramenta de perseguição. E quando olhamos para certas tendências atuais, percebemos que a mesma lógica está voltando, só que agora com uma cara mais sofisticada. Se alguém defende valores tradicionais, rapidamente é associado a termos como trauma não resolvido, machismo tóxico ou personalidade autoritária. Essas expressões dão a entender que não existe legitimidade no pensamento conservador, apenas sintomas a serem corrigidos. E aqui está o risco. Quando a psicologia é usada para deslegitimar o adversário político, ela perde totalmente sua função de cura e se torna arma ideológica. O debate morre, a pluralidade morre. E sobra só o diagnóstico forçado para enquadrar qualquer discordância. Aqui precisamos ter autocrítica. A esquerda sequestrou a psicologia, mas a direita também facilitou esse processo. Durante décadas, muitos conservadores trataram a saúde mental como bobagem ou sinal de fraqueza. Expressões como depressão é frescura ou obesidade é falta de vergonha na cara viraram quase chavões. Esse desprezo abriu um vácuo. Ao desmerecer esses problemas reais, a direita abandonou milhões de pessoas que precisavam de ajuda. E quem ocupou esse espaço? A esquerda, que ofereceu acolhimento, ainda que carregado de ideologia. A verdade é que saúde mental não pode ser reduzida a chavões. A depressão pode ter origem neurológica ou química. A obesidade pode ser consequência de distúrbios hormonais ou do uso de medicamentos como corticoides. Claro que também há fatores de responsabilidade pessoal,
mas fingir que tudo se resolve com força de vontade é simplista e injusto. Jordan Peterson é a prova de que dá para fazer diferente. Conservador, psicólogo clínico cristão e crítico do politicamente correto, ele conquistou milhões justamente porque tratou de saúde mental com seriedade. Ele mostrou que é possível unir disciplina, responsabilidade e valores tradicionais sem cair em ideologia barata. Como ele mesmo disse, sem ordem não há liberdade e sem responsabilidade não há sentido. Peterson também nunca escondeu que até profissionais da área podem sofrer com depressão. Ele mesmo enfrentou isso. Essa sinceridade reforça ainda mais sua credibilidade. Não fala apenas da teoria, mas também da realidade vivida. O erro da direita foi entregar esse terreno inteiro ao inimigo por maldade e desprezo. E enquanto a esquerda transformava a psicologia em bandeira política, a direita ficava presa em frases rasas, perdendo credibilidade e pessoas no caminho. Outro aspecto central desse sequestro é a apropriação da linguagem. Palavras que nasceram para descrever fenômenos sérios da psicologia foram distorcidas e banalizadas até perderem o peso original. Um exemplo é o termo gaslighting. Ele descrevia uma manipulação psicológica grave, onde a vítima é levada a duvidar da própria sanidade. Hoje virou bordão para qualquer discussão de casal. Discordou de mim? Tá fazendo gaslighting? Isso destrói a seriedade do conceito e transforma a ciência em meme. O mesmo aconteceu com trauma, gatilho e até violência psicológica. Termos que deveriam ser usados com precisão clínica foram capturados pela esquerda e ressignificados para caber em discursos políticos e militantes. O resultado é que o público leigo acha que entende do assunto, mas está lidando com caricaturas. George Orwell já dizia: se o pensamento corrompe a linguagem também pode corromper o pensamento. E quando os conceitos da psicologia são adulterados, a forma como pensamos a respeito da mente humana também é corrompida. A esquerda sabe disso. Por isso investe tanto em moldar o vocabulário. E o mais triste é que a direita, em vez de defender o significado original desses termos, muitas vezes cedeu, aceitou a distorção como se fosse legítima. Hoje, se você usa essas palavras em seu sentido clínico real dentro de um grupo conservador, pode ser até ridicularizado, como se estivesse repetindo discurso progressista. Mas não! Cuidar da linguagem é cuidar da verdade. E abrir mão disso foi outro erro grave. Um dos maiores erros da psicologia moderna, sob o domínio da esquerda, foi praticamente banir a espiritualidade do debate. O ser humano passou a ser tratado como um conjunto de hormônios, neurotransmissores e construções sociais. Mas quem olha para o homem apenas como uma máquina biológica ou peça do coletivo, nunca vai compreender sua totalidade. O ponto é que inúmeros estudos sérios já mostraram que espiritualidade melhora a saúde mental. Orar, meditar, ter fé, participar de uma comunidade religiosa, tudo isso aumenta a resiliência, reduz a ansiedade e fortalece a esperança. Mesmo assim, a psicologia progressista ignora e ridiculariza essa dimensão, porque fé geralmente está associada a valores conservadores, como família, transcendência, ordem e propósito. A exclusão do transcendente deixa um vazio, e vazio na alma não fica neutro. Ele pode ser ocupado por ideologias. Quando a fé é retirada, o militante toma o lugar do sacerdote e a causa política se torna a religião da vez.
Outro efeito do sequestro ideológico da psicologia é a banalização dos diagnósticos. Hoje, qualquer desconforto do dia a dia é tratado como transtorno. Um adolescente triste por causa de uma desilusão amorosa já se chama de depressivo. Alguém ansioso antes de uma prova já diz ter transtorno de ansiedade generalizado. Até discussões banais viram abuso psicológico. Isso não é exagero inocente. É uma forma de enfraquecer as pessoas. Quando tudo vira doença, a capacidade de enfrentar a vida desaparece. O sofrimento humano normal, que sempre existiu, deixa de ser visto como parte da maturidade e se transforma em desculpa para a vitimização. Edmund Burke já dizia: a sociedade que não ensina seus jovens a suportar dificuldades acabará escravizada por tiranos. É exatamente isso que acontece. Ao não diferenciar tristeza comum de depressão clínica ou frustração de trauma real, criamos gerações frágeis, incapazes de lidar com a própria vida sem tutela externa. E quem ocupa esse espaço de tutor? O Estado, os movimentos identitários e os gurus ideológicos. Pessoas fragilizadas se tornam dependentes, não de tratamento real, mas da narrativa política que promete cuidar delas. A banalização da saúde mental não ajuda ninguém. Ela rouba a seriedade dos diagnósticos verdadeiros, enfraquece os indivíduos e transforma a psicologia em fábrica de vítimas. E vítima frágil é muito mais fácil de manipular do que um cidadão forte. Outro ponto crucial que quase ninguém comenta é o viés dentro da produção acadêmica da psicologia. Pesquisas que deveriam ser neutras e objetivas, muitas vezes já nascem direcionadas para confirmar conclusões ideológicas. É comum ver estudos sobre gênero, por exemplo, que partem do pressuposto de que tudo é construção social, ignorando completamente fatores biológicos e diferenças inatas. O mesmo acontece com pesquisas sobre família, religião e até performance de homens e mulheres em certas áreas. A metodologia é desenhada para chegar a um resultado que agrade o pensamento dominante. Isso cria uma falsa impressão de consenso. Afinal, se todos os artigos publicados dizem a mesma coisa, o público e até outros profissionais acreditam que a ciência já provou. Mas, na verdade, não houve ciência. Houve militância mascarado de método científico. Friedrich Hayek já alertava sobre isso de maneira indireta. Quando os fatos parecem contrariar a teoria, os intelectuais de esquerda não abandonam a teoria. Eles reinterpretam os fatos. É exatamente o que acontece nas pesquisas enviesadas. A realidade é torcida até caber na narrativa. O resultado é devastador. Psicólogos que tentam questionar ou publicar resultados diferentes são barrados. Suas pesquisas não recebem financiamento ou são boicotadas. Isso cria uma bolha acadêmica onde só um lado da verdade circula e o resto é silenciado. Quando até a ciência é sequestrada, a psicologia deixa de buscar a verdade sobre a mente humana e passa a ser apenas ferramenta de engenharia social. O sequestro da psicologia não fica apenas restrito às universidades, aos consultórios ou às pesquisas acadêmicas. Ele transborda para a cultura e para a política. Quando a esquerda controla a linguagem, os diagnósticos e até as narrativas sobre sofrimento humano, ela passa a moldar toda a forma como a sociedade entende o que é normal e o que é doença. Isso aparece em filmes, séries, músicas, jornais, redes sociais e até nas escolas.
Conceitos psicológicos distorcidos são repetidos até virarem senso comum. Assim, a cultura passa a normalizar fragilidade, vitimismo e dependência, enquanto ridiculariza resiliência, disciplina e responsabilidade pessoal. O efeito político é inevitável. Populações mais frágeis são mais fáceis de governar. Pessoas ensinadas a se ver como vítimas constantemente, dificilmente buscarão independência ou liberdade. Pelo contrário, vão esperar que o Estado, os coletivos ou os especialistas resolvam tudo por elas. Hayek já dizia: a curiosidade do intelectual de esquerda é sempre moldada pelo desejo de justificar suas crenças políticas. É exatamente isso que acontece. A psicologia sequestrada serve como base para justificar políticas paternalistas, controle estatal e a expansão infinita de direitos subjetivos, sempre às custas da responsabilidade individual. O que está em jogo não é só a saúde mental, mas o próprio futuro da cultura. Uma sociedade que chama a força de opressão e vitimismo de virtude não forma cidadãos, forma massas frágeis prontas para obedecer. No fim, o que precisamos entender é simples. Saúde mental não pode ser bandeira de partido. Ela é essencial para todos nós. E quando a esquerda sequestra a psicologia, o resultado é manipulação, controle e enfraquecimento das pessoas. Mas também não adianta a direita continuar repetindo frases rasas e debochando de quem sofre, porque isso só afasta mais ainda quem precisa de ajuda. Pessoas que enfrentam depressão, ansiedade ou outras questões de saúde mental não são frágeis, muito pelo contrário, estão em batalhas internas enormes todos os dias. Procurar ajuda não é sinal de fraqueza, é sinal de coragem. Por isso, quando você buscar acompanhamento psicológico, procure alguém que respeite sua visão de mundo, sua fé e seus valores. Um profissional que te escute de verdade e que não tente te doutrinar. Cuidar da mente é cuidar da liberdade. É devolver às pessoas a chance de se reerguer, de viver com dignidade e responsabilidade, sem cair nas armadilhas ideológicas que transformam sofrimento em militância. Se você já percebeu como a saúde mental e a psicologia foram sequestradas pela esquerda, comenta aqui embaixo para mostrar que ninguém tá sozinho nessa. Manda esse vídeo para quem ainda vive repetindo aquele papo raso que só atrapalha a verdadeira cura. Deixe um like para essa mensagem alcançar ainda mais gente. E se eu não te fiz pensar, pelo menos te irritei. No passado fiz errado, agora eu sei, mas não me dei por vencida, não me calei.
kaiju.